Oi, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você está no meu canal Manualidades da Maris. Valorize o trabalho artesanal e inscreva-se aqui no canal. Hoje eu trago para vocês 4 ideias incríveis e criativas de decoração com restos de madeira. São projetinhos antigos que já passaram aqui no canal que eu tenho certeza que quem está chegando agora ainda não viu. E se você já viu, vale a pena ver de novo. Então vem comigo conferir. Para esse projeto, eu vou reaproveitar uns pedaços de madeira que sobraram de um outro projeto que eu fiz. E tinha aqui em casa esses quadros velhos com motivos de cozinha que eu já estava enjoada. E com uma moldura de madeira eu achei melhor reaproveitar. Comecei a montar os pedaços de madeira em cima do fundo de MDF do quadro. Fui encaixando os pedaços e montando como se fosse um quebra-cabeça. E quando sobrava um pedacinho eu marcava com lápis para cortar depois. Cortei todas as peças e elas ficaram todas encaixadinhas. Dei só uma lixadinha para tirar os fiapinhos da madeira. Quero manter o aspecto rústico da madeira. E aqui você precisa tomar cuidado para não tirar os pedacinhos dos lugares, para não ter que montar o quebra-cabeça novamente. Limpei com pano e álcool para tirar o pó. Pintei tudo com a cor marrom escuro e eu estou usando a tinta PVA. Você pode usar luva se você quiser. Eu não faço muita questão, eu gosto de sujar minha mão mesmo. Enquanto seca, pintei a moldura de madeira também de marrom escuro e aqui eu passei 3 demãos. Preparei algumas tintas utilizando tinta PVA de parede mesmo, tinta branca e pigmentos daquela marca xadrez. E aqui eu usei 5 tipos de cores. Fui então dando pinceladas nos pedacinhos de madeira desse jeito aí que eu tô fazendo, de forma que apareça o fundo marrom. Lembrando sempre que você pode usar as cores que você quiser, só não vai trocar os pedacinhos de madeira do lugar. A ideia aqui é deixar aparecendo com madeira de demolição. Com tudo já sequinho, agora eu venho então com uma lixa desgastando a madeira. E também venho limpando com um pano e álcool. Depois eu resolvi passar a cera de carnaúba incolor para dar um aspecto acetinado nos pedacinhos. Mas você pode passar o verniz se quiser. Cera de carnaúba você encontra em lojas de material para construção ou lojas especializadas em tintas. E depois que a cera secou, eu venho com um pano seco e limpo, lustrando todas as peças. E depois eu comecei a colar com a cola branca. E para dar um destaque nas molduras eu passei o verniz acrílico brilhante. Com tudo seco no lugar, foi só colocar a moldura colando com a cola branca. E atrás eu coloquei ganchinhos de pendurar quadro. Quero reaproveitar as madeiras desse caixote aqui, que eu achei em uma caçamba aqui perto de casa. O próximo passo foi desmontar toda a caixa. Quero aproveitar essa parte aqui que tem esse buraco das alças. Só que eu vou cortar um pedaço aqui porque achei muito alto. Bom, olha só o que eu cortei. Os 2 lados do caixote que tem o buraco aqui das alças, com 28 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. E esse fundo aqui tem 28 centímetros de comprimento por 10 de largura. E aí cortei também essas 2 laterais chanfradas aqui em cima. Só que como elas são muito curtas, eu precisei fazer uma emenda. Ficou então com um pedacinho 35 centímetros de altura. No final desse projeto aqui eu vou te dar uma dica super legal, então fica aí, não vai embora não. Lixei todas as peças. Comecei então a montar. Eu vou fixar agora as laterais da alça com o fundo. E aqui eu vou colocar parafusos, porque eu quero que fique bem resistente. Primeiro eu faço um pré-furo com uma broca fina, para não rachar a madeira a hora que o parafuso entrar. E vou parafusando até aparecer a pontinha do outro lado. Encaixo no buraquinho da outra parte e parafuso. E aqui, pessoal, eu vou deixar a cabeça do parafuso aparecendo. Se isso te incomodar, você pode fazer aqui um rebaixo e embutir a cabeça do parafuso, cobrir com massa. E fiz a mesma coisa do outro lado. E agora eu vou fixar as laterais e aqui eu vou utilizar pregos mesmo, porque não precisa ficar tão reforçado. Também fazendo pré-furos para não rachar a madeira.
Quero colocar um cabo de vassoura como alça, só que para embutir aqui eu preciso de uma broca copo menor, e essa aqui é um pouco maior, mas eu dei uma solução para isso, vocês já vão ver. Olha lá, já fiz os furos com a broca copo. E quando a gente encaixa aqui o cabo, ele fica dançando, né? Ele pode sair. Então eu tive a ideia de cortar um pedacinho de palito de algodão doce, um pouco maior que o diâmetro do buraco que eu tinha feito. Lixei as pontas dos palitos. Fiz furos nas extremidades com uma broca do mesmo diâmetro que o palito. E olha só, problema resolvido, a alça não vai sair dos buracos. Eu colei um dos palitos, mas o outro eu achei melhor colar depois que pintar. Vou fazer uma pátina provençal, então vou pintar a peça toda com a tinta marrom PVA. Pintei a alça também. Achei aqui no ateliê esses coraçõezinhos de MDF. Vou pintar também de marrom. Com tudo já sequinho, eu venho com a vela passando em toda a peça, principalmente nos cantos. O próximo passo vai passar 2 demãos de tinta PVA branca. Com a tinta já bem seca, eu venho agora com uma lixa com um grão um pouquinho mais grosso. E esse é o efeito da pátina. Para quem não sabe, a parafina, a vela, ela ajuda, né, auxilia na hora de retirar a tinta branca. Lixei a alça também. Limpei com pano e álcool. E para proteger, eu passei o verniz acrílico. Agora foi hora de encaixar a alça e colar o segundo palito. E para fazer o acabamento, eu colei um feltro embaixo para proteger a peça e não riscar os móveis. Vou furar todos os coraçõezinhos. Vou fazer uma mini penca de corações. Juntei tudo com um lacinho. Agora eu vou usar essas 3 garrafas aqui. Eu vou deixar elas na cor natural, mas você pode pintar e decorar como você quiser. Essas são garrafas de azeite. Enchi de água. E dentro eu vou colocar algumas mudas de jiboia. E agora aquela dica que eu falei para vocês. Para evitar a proliferação de mosquitos, principalmente da dengue, você pode colocar na boca da garrafa essa fibra siliconada, que é aquela que a gente usa para fazer almofadas. Isso impede que o mosquito entre para botar ovos. Se você gostou dessa dica, já deixa um like aí para mim. Peguei essa placa de madeira de um armário antigo que eu tinha aqui em casa. É uma madeira bem ruim, sabe aquele tipo de laminado? Só que o formato ele é certinho porque eu tô precisando fazer. Também tinha essas ripinhas aqui. Elas são um pouquinho menores que a placa. Para ficar do mesmo tamanho, eu vou precisar cortar essa pontinha aqui. E com outro pedaço que eu tinha aqui, medi as pontas da placa. Com tudo cortadinho, foi só lixar todas as partes. Limpei tudo com pano e álcool para tirar o pó. Pintei a placa com tinta PVA branca e aqui eu precisei passar 4 demãos. Depois eu fiz uma mistura de tinta com pigmento xadrez para chegar nesse tom de laranja queimado, que é o mesmo tom dos ganchinhos diferentes que eu vou fazer. Daqui a pouco eu te mostro. O próximo passo foi isolar com a fita crepe as partes da madeira que eu quero que fiquem na mesma cor da madeira mesmo. Que eu vou pintar só a parte da frente. E com a tinta seca foi só tirar a fita crepe. Para dar aquele efeito desgastado, eu lixei as peças, principalmente nos cantos. Valorize o trabalho artesanal e inscreva-se aqui no canal. Aqui o meu celular não filmou, mas eu fiz 8 marcas, distribuindo de forma uniforme para colocar os ganchinhos. Deixei uma margem em cima para colocar os apliques. Colei as molduras em volta de toda a placa utilizando a cola quente. E para fazer um acabamento aqui dentro, porque ficou esse espaço, eu vou utilizar varetas de fazer pipa, são varetas de bambu. Com a furadeira eu fiz furos nas 8 marcas que eu tinha feito. Passei o verniz acrílico em toda a peça. Para dar um destaque, eu resolvi fazer moldurinhas em volta de cada furo. Peguei esse stencil de Natal e cobri os desenhos do meio, com a fita crepe. Comecei então a aplicar a tinta PVA preta com o pincel pituá. Eu vou utilizar agora essa letra M de MDF que eu pintei de branco. Aqui na minha casa todo mundo tem o nome começando com a letra M.
E também esse aplique de arabesco em resina. Com a mesma tinta PVA preta, eu pintei as duas peças. Para proteger e dar um acabamento na parte de trás, eu colei um pedaço de papel camurça marrom. Agora, pessoal, vou reaproveitar aqueles espetinhos que sobraram, que eu usei para fazer a gaiola de passarinho de um vídeo antigo aqui do canal. Para quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Com o alicate, eu cortei 8 pedacinhos de 2 centímetros. Lixei bem as pontas, porque elas vão ficar aparentes. Agora eu vou usar 8 continhas de madeira, dessas contas de fazer bijuteria. Eu fui colocando pinguinhos de cola dentro dos buraquinhos das contas e encaixando os pedacinhos de vareta. Fixei ganchinhos de pendurar quadro na parte de trás. Com a cola quente eu fixei os apliques. Fixei os ganchinhos que eu fiz com a cola instantânea e a ajuda de um martelo. Comprei essa bobina de papel craft na Shopee. Vou deixar o link para quem quiser adquirir aqui na descrição. Ela tem 30 centímetros de largura e 70 metros de comprimento. E vou usar também essas ripas de madeira de um pallet que eu desmontei. Vou usar também esse varão de cortina. Eu fui ajeitando as ripas de madeira até fazer um quadrado. Risquei com o esquadro. E com a serra tico-tico eu cortei todas as ripas do mesmo tamanho. Lixei tudo para tirar as farpas da madeira. Limpei com pano e álcool. Para fixar as ripas, eu colei 3 pedaços atrás com a cola branca. Enquanto seca, eu vou fazer uma caixinha de madeira. Peguei uma ripa bem fininha dessas de caixote de feira, risquei um retângulo e cortei. Eu vou cortar essas ripinhas aqui para fazer as laterais da caixinha. Montei a caixinha colando as partes com a cola branca. Eu precisava cortar o varão do tamanho da bobina de papel, então eu montei ali para ver como ficava. Fiz uma marquinha com a caneta permanente para saber onde eu tenho que cortar. Serrei o varão. Vou pintar de preto fosco esses arabescos em MDF. Aproveitei para pintar todas as peças do varão. E com a madeira aqui já seca, eu vou reforçar com pregos. Para fixar aqui o papel e também usar como um cortador, eu vou usar essas ripinhas aqui mais fininhas. Cortei então as ripinhas. Fiz pré-furos na madeira para instalar o varão. Para a madeirinha não ficar encostada no mural e ter um espaço para passar o papel, coloquei arruelas de cada lado e parafusei. E fiz a mesma coisa lá em cima. Atrás coloquei ganchinhos de quadro. Colei a caixinha aqui do lado com cola branca. Colei as cantoneiras de arabesco. Passei uma demão de verniz à base d'água. Agora foi só encaixar a bobina e passar o papel aqui nas madeirinhas. E essas foram as 4 ideias com restos de madeira que eu trouxe para vocês. E eu espero que você tenha se inspirado para fazer alguma delas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E ative o sininho de notificações para ser avisado de todos os vídeos novos que sairão por aqui. E eu agradeço muito a sua companhia virtual. Muito obrigada. Um grande beijo e até mais.